Nós vamos votar aqui duas mensagens do Poder Executivo, né, que vai ser a segunda votação, mas vamos votar primeiro. Antes de votar em segunda votação a mensagem, vou estar votando duas emendas de autoria do vereador Isaac. Então, a gente vota a emenda, aí vota o projeto. Depois vota a emenda e vota o outro projeto, beleza? Emenda número 04/2025. Emenda modificativa altera a redação do artigo 4º da mensagem número 004/2025, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. Para discutir, o vereador. Presidente, eu não consigo localizar, mas, na verdade, é o seguinte, essa emenda é aquela, a gente tratou disso na última sessão, né? A proposta aqui, original, é que se crie um conselho gestor para o Fundo de Meio Ambiente do município, e a redação original, ela dá ao secretário de Meio Ambiente a prerrogativa de definir qual é a composição do conselho do fundo, ela dá a ele a prerrogativa de definir qual é a remuneração, essa inovação que foi instituída por esse projeto, porque a lei anterior que disciplina a questão, ela dizia que a participação no fundo ela era gratuita, ela seria gratuita, ela não geraria ônus para o município. E a composição seria por servidores, concursados ou comissionados, das mais diversas secretarias. Ela listava ali a composição, um integrante da Secretaria X, outro integrante da Secretaria Y, e eles não seriam remunerados. Na redação original da mensagem que o governo enviou para casa, há a possibilidade de se remunerar os integrantes do Conselho e há também a possibilidade de se admitir como integrantes desse Conselho pessoas que não são servidores. Então, há a possibilidade de se contratar gente de fora da gestão pública para serem integrantes do Conselho. E qual é o tamanho desse Conselho? É o tamanho que o secretário de Meio Ambiente admitir. E a remuneração qual será? A remuneração que o secretário de Meio Ambiente, que também vai ser o presidente do Conselho, isso não tem nenhum problema, é de praxe, mas é a remuneração que ele atribuir. Então, é uma concentração de poder excessiva na mão de um servidor público, na medida em que ele pode definir a composição do Conselho e pode definir também qual é a remuneração que aqueles conselheiros terão. Então, a emenda que nós apresentamos vai no sentido de corrigir essa distorção, porque esse tipo de concentração de poder é uma distorção, que pode, inclusive, ser questionada judicialmente mais à frente. A minha emenda, ela disciplina o seguinte: primeiro, ela determina que a participação do Conselho permanece gratuita, como quase todos os conselhos da cidade. Eu não tenho notícia de conselho que remunera, para além do jeton pago aos servidores, eventualmente, que não é isso que a lei trata, que remunera integrantes de conselho. Eu não conheço, nem aqui e nem em nenhuma outra cidade. Então, ela determina que a participação no conselho permanece gratuita. E, segundo, ela determina quem é o conselho, porque o texto original diz que o conselho vai ser definido pelo secretário, né? Então, o que diz ali, na minha emenda? Eu vou ler a emenda, que acho que fica mais fácil. A emenda diz o seguinte: o conselho gestor do fundo será formado por 7 membros e terá a seguinte composição: o secretário da pasta, que é responsável pela gestão do meio ambiente no município, que será o presidente do conselho. Um representante da Secretaria de Ambiente, mais um, Meio Ambiente, mais um representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um representante da Secretaria de Governo, 2 representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente, dentre os membros da sociedade civil, e um representante da Câmara Municipal. O parecer da comissão
apresentou uma divergência em relação ao ao integrante da Câmara Municipal, porque entende que isso pode ser futuramente questionado juridicamente. Mas questionado juridicamente, tudo pode ser. Tudo pode ser questionado. Ocorre que em vários outros municípios existe esta figura da participação de um integrante do Poder Legislativo nos conselhos. Em segundo lugar, e a gente pesquisou várias leis, tá? Parecidas, leis da mesma natureza, conselhos que têm a mesma natureza. Em segundo lugar, a nossa lei orgânica prevê exatamente isso. Prevê a participação de integrantes do Poder Legislativo nos conselhos. Ela faculta a presença de membros de integrantes de partidos políticos, ela determina a participação de membros da sociedade civil e a participação de integrantes do Executivo. A única faculdade que ela dá é integrante de partido político, mas ela admite a participação de membros do Legislativo. Me parece, presidente, que a emenda ela corrige um erro grave na mensagem do Executivo. Mas parece também que a intenção, talvez, não seja que esse projeto saia da Câmara aprovado com essa correção. E me levanta aqui uma dúvida sobre a real intenção do governo, quando encaminha para a Câmara esse projeto. Porque, se a gente parar para ver e fazer uma análise mais apurada, a gente vai ver que não tem nenhuma inovação, não tem quase nenhuma atualização. A única mudança de relevo que tem é essa possibilidade da remuneração dos conselheiros e a possibilidade do presidente, que é o secretário de Meio Ambiente, definir qual é a composição do conselho. Então, eu quero dialogar aqui com os vereadores, dialogar também com a sociedade, com quem nos assiste pela TV Câmara, com a audiência de quem acompanha presencialmente aqui na Câmara, nesse sentido, no sentido da gente fazer essa correção, da gente não dar para o secretário, que eu nem conheço, nunca tive com ele, não sei quem é, mas não dar ao secretário de Meio Ambiente um cheque em branco para montar o conselho da forma que ele quiser e remunerar quem ele quiser, com quanto ele quiser, porque isso é sim uma distorção. Quando a gente vai definir o salário dos parlamentares, a gente faz toda uma discussão na casa, uma discussão pública. Quando a gente vai definir a remuneração dos membros do primeiro escalão do governo, a gente faz a mesma coisa. Quando a gente vai definir a remuneração do prefeito e do vice-prefeito, é a mesma discussão que acontece. E a gente está dando uma autorização para o secretário definir sozinho a remuneração de membros do Conselho. Então, é nesse sentido que eu queria pedir essa reflexão e pedir aos vereadores e às vereadoras que reflitam sobre a possibilidade da gente aprovar essa emenda, porque, na minha avaliação, ela melhora o texto, ela corrige problemas que existem no texto original. Então, a defesa que eu queria fazer é exatamente nesse sentido. Primeiro, o sentido da legalidade. Existe na nossa lei orgânica a previsão para que membros do Legislativo participem dos conselhos. E, segundo, porque ela corrige esse cheque em branco que, a princípio, se pretende dar ao secretário de Meio Ambiente. Obrigado, presidente. Ainda em discussão. Em discussão, o vereador Alexandre Gomes. Presidente, mesa, nobres vereadores, assistência, a você, meu amigo e minha amiga que nos assiste pela TV Câmara, muito boa noite. Presidente, primeiro, eu gostaria de fazer uma introdução bem rápida e, de repente, corrigir um equívoco. Na minha fala passada, Isaac, eu havia falado que os servidores, sejam eles comissionados ou efetivos, recebiam jeton
nos conselhos. Na verdade, recebe o GETON todos os servidores que compõem uma comissão instituída pelo chefe do Poder Executivo, eles recebem esse GETON. E no tocante aos conselhos, e aí Vossa Excelência aqui, isso daí é um direito do parlamentar, e Vossa Excelência tem exercido de forma brilhante o seu papel de apresentar as emendas, e aí cabe a nossa discussão, uns vão defender a viabilidade, outros não, faz parte, mas sempre numa democracia. Com relação aos conselhos, existem 4 conselhos hoje no município, dentre eles o CONSAD, e vocês que lidam muito com a galera sindicalizada, tem, acho que é o Everson, salvo engano, que compõe o CONSAD, e todos esses 4 conselhos, eles são remunerados e essa indenização é de caráter indenizatório. Valores pagos pelas 2 reuniões são algo ali, valores em torno de R$ 1.500. Todos esses 4 conselhos, todos os membros, sejam eles do sindicato, sejam eles servidores efetivos comissionados de diversas secretarias que compõem, são remunerados por isso, porque exercem uma atividade extraordinária. Então, no tocante ao fundo, o governo municipal, o prefeito Capitão Nelson, não quer criar nenhuma nova modalidade, ele apenas está acompanhando os modos operantes dos outros conselhos. Claro que existe conselho, tem um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que nós votamos aqui que os membros, eles não são remunerados. E também essa indenização de caráter, na verdade, de caráter indenizatório, na verdade, ela não propriamente dito quer dizer que o secretário vai publicar uma portaria e ele pode entender que os membros não sejam merecedores, apesar de, na criação do fundo, está ali muito claro que os membros serão remunerados, mas o secretário em si pode, de caráter ao poder discricionário que ele tem, de publicar uma portaria e aí informando que esses membros eles não serão remunerados. No tocante à composição, nobres vereadores, essa composição, seja do Conselho do Fundo Municipal, seja do CONSAD, seja do Conselho de Desenvolvimento, sempre foi e sempre vai ser indicações, seja do chefe do Poder Executivo, seja do secretário, mas sempre com membros de todas as secretarias e, algumas das vezes, também membros do Poder Legislativo. Poucos conselhos, um deles que eu tenho a certeza que tem membro do Legislativo, acho que é o único, é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Nenhum outro criado nessa casa, historicamente, tem a presença de membros do Poder Legislativo. É claro que isso tudo aí a gente pode, o presidente dessa casa pode, numa conversa com o nosso prefeito, conversar entendendo que há necessidade de ter um membro aqui, mas isso é um poder discricionário que o chefe do Poder Executivo, que é o secretário da pasta, tem, e eu acredito aí que não vejo dificuldade alguma. Mas a votação e a emenda nesse sentido, quero esclarecer, e o meu voto vai ser contrário a essa emenda, em razão das justificativas aqui apresentadas. Meu muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os vereadores que são a favor da emenda do vereador Isaac Ricaldi, apertem o sim. Os vereadores que não são a favor da emenda, apertem o não. Emenda número 04/2025, de autoria do vereador Isaac Ricaldi, reprovada por 23 votos não e 3 votos sim. Justificando o voto, vereador Isaac Ricaldi.
rapidamente aqui, presidente, só para dialogar agora com, não com o líder do governo nesse momento, mas com o parecer da comissão, porque o parecer da comissão veio opinando pela rejeição da emenda, porque entendia ser inconstitucional a participação de integrantes do Legislativo nos conselhos municipais. E, na verdade, a nossa lei orgânica, ela admite. A nossa lei orgânica, ela diz lá no seu artigo 4º, que trata da participação popular, etc., ela diz o seguinte: os conselhos municipais, como forma de participação popular nos programas e projetos governamentais, atenderão aos seguintes princípios: 1/3, no mínimo, de membros indicados alternativamente por entidades associativas. 2, facultada a participação de partido político. 3, 1/3 de integrantes de órgãos públicos, inclusive de outros níveis federativos, se for o caso. E 4, indicação de representantes do Poder Legislativo. Então, a nossa lei orgânica admite. Esse é um ponto que aborda a questão da legalidade. E a segunda é exatamente isso. Se a gente quer instituir um conselho e até se quer remunerar, eu nem acho que, não tenho por princípio que não pode ser remunerado. Eu acho que dependendo da relevância do conselho, dependendo do nível de especialização dos conselheiros, a gente possa admitir algum nível de remuneração, mas não da forma como está ali. Não deixando para o secretário, sem limite nenhum, estabelecer o valor. A composição também não pode ser o secretário que vai definir. Essa casa aqui foi eleita para isso. Até o prefeito foi eleito para isso. Pode mandar para cá uma estrutura do conselho e essa casa vai avaliar, vai alterar, vai mudar, vai ajustar da forma como quiser, porque também tem a prerrogativa de fazer isso, é o papel do legislativo fazer isso, mas não dá ao secretário esta autonomia para definir o tamanho do conselho e quanto vai se pagar. Eu acho que isso aqui é um pouco demais. Acho que isso ficou, como foi aprovado, ficou exagerado. E acho que isso pode suscitar, sim, problemas judiciais para que essa lei entre em vigor. Emenda número 003/2025. Emenda aditiva, acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da mensagem número 003 de 2025. Autoria do vereador Isaac Ricaldi. Em discussão, o vereador. Deixa eu só abrir aqui. Presidente, essa emenda é uma emenda ao projeto que cria aquela possibilidade de auxílio ao atleta que está federado, que disputa competições, às vezes amadoras, mas federado. E, na verdade, ela só institui um requisito novo, que me parece fundamental, que é o seguinte, eu vou ler. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da mensagem tal com a seguinte redação: no ato da inscrição, o atleta deverá comprovar residência no município de São Gonçalo há pelo menos 2 anos, há no mínimo 2 anos. Por que isso? Porque a gente vive ouvindo aqui reclamação de que a cidade tem pouco recurso. E isso acaba virando justificativa para tudo, para todo tipo de atrocidade, né? Então a educação não consegue resolver os seus problemas porque não tem dinheiro. Vai para a RJTV porque não tem dinheiro. Então, a gente precisa cuidar bem do dinheiro que a gente tem aqui. E quando a gente vai ver programas desse tipo, que são instituídos em cidades vizinhas, e eu tive o cuidado de fazer essa pesquisa, em todos eles tem o mesmo requisito. No mínimo 3 anos de residência. Por que isso? Porque da forma como está, o município de São Gonçalo pode incentivar atletas que são de outros municípios, até de outros estados, até de outros países, quiçá, da forma como está. Não existe nenhum requisito de vínculo com a cidade de São Gonçalo. Isso é o mínimo, gente, isso é o básico. O mínimo é residir na cidade de São Gonçalo para receber um auxílio público do município de São Gonçalo. Então, esta emenda,
eu não vou nem falar da justificativa da comissão, tá? Eu não vou falar da justificativa da comissão, porque a justificativa da comissão é que é inconstitucional estabelecer isso. Viu, presidente? Eu acho que nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção à assessoria na comissão de redação, porque não é possível. Eu não vou ler aqui a justificativa. Mas me parece importante que a gente estabeleça, no mínimo, esse critério de vínculo com a cidade. O vínculo com a cidade é importante. Nós estamos tratando do dinheiro de impostos das pessoas de São Gonçalo, que, pela redação atual, pode incentivar atletas de fora da cidade, de fora do Estado. E isso me parece pouco zelo com o dinheiro público de um município que, de fato, é diferente dos vizinhos, que, de fato, tem menos recurso disponível para investimento que os vizinhos têm. E, até por isso, precisa ter um zelo maior do que os vizinhos, e não me parece que está tendo. Quando a gente vê uma emenda como essa, que simplesmente estabelece um critério que é vínculo com a cidade de São Gonçalo, que é residir na cidade para poder receber auxílio, ter parecer pela rejeição. Acho que isso é mais uma iniciativa que melhora o projeto, agrega no projeto, contribui. E quando a gente vê esse tipo de coisa, parece que tem uma mensagem. Tudo que a gente apresentar vai receber da comissão o parecer pela reprovação. E se assim, não tem problema. Nós vamos estabelecer a nossa relação com base nisso. Tudo que vier da gente vai ter parecer pela reprovação e a casa vai votar para reprovar, não tem problema disso. Mas não é a relação que eu estou tendo. Eu já votei aqui várias coisas que vieram do governo de maneira favorável, porque entendia que era importante para a cidade. E esperava, presidente e vereador Alexandre, líder do governo, no mínimo, reciprocidade nesse sentido. Porque isso aqui não dificulta em nada a vida do governo. Isso estabelece um requisito muito importante, fundamental, para que a gente possa alocar o recurso público. Isaac, vou pedir informar a suspensão da sessão por 5 minutos aqui. Presidente, mesa, vereadores, assistência, mais uma vez aos nossos amigos da TV Câmara. Como eu sempre digo, presidente, uma casa democrática é isso aqui, é conversar, é chegar ao entendimento. Não é porque o Juliano, o De Jorge, o Isaac fazem parte de uma oposição do prefeito Capitão Nelson que nós não podemos chegar a um entendimento. Analisando e respeitando o parecer da Comissão de Justiça e Redação, eu entendo e eu acredito que a maioria desses vereadores aqui também concordam com a explanação do Isaac, no sentido de que hoje é muito fácil vir para uma cidade, como eu sempre digo, uma cidade onde nós guardamos o almoço para comer na janta, uma cidade com um orçamento muito aquém daquilo que precisa, e o pouco recursos que nós temos, muitas das vezes, nós temos que escolher bem. Muitas das vezes, mais do que escolher, investir bem. E investir bem não é naquele atleta que vem para São Gonçalo, muitas das vezes direcionado, vem para cá para ganhar o Bolsa Auxílio e representar uma outra cidade ou valorizar uma outra cidade. Quando você coloca numa lei de uma importância como essa do Bolsa Atleta, que esse atleta precisa residir no mínimo 2 anos da data da inscrição, você exige que esse atleta tenha uma história nessa cidade. E entendendo isso, eu tomei a liberdade de fazer alguns contatos e dialogar e chegamos a um entendimento no seguinte sentido: vamos aprovar porque entendemos que precisamos colocar aqui umas condicionantes e mais do que isso, é colocar algo que possa valorizar o atleta que tem uma história, mesmo que seja mínima, na cidade de São Gonçalo. Por isso, eu peço, respeitando o parecer da Comissão de Justiça e Redação, mas, nesse momento, entendo eu e peço aos nobres vereadores que nós possamos
aprovar essa emenda para valorizar, sim, os atletas que têm história nessa cidade. Por isso, eu peço a aprovação de todos os parlamentares da base. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os vereadores que aprovam a emenda do vereador Isaac, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Emenda número 003 de 2025, do vereador Isaac Ricaldi, aprovada por 26 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Para justificar o voto, vereador Isaac. Para justificar rapidamente, presidente, agradecer o gesto do líder do governo, porque eu acho isso, quer dizer, repetindo, né, eu já votei muitas coisas aqui que vieram do governo, mensagens que eu entendia que eram importantes, como a subvenção, por exemplo, da Porta da Pedra, e algumas outras matérias que eu entendia que eram importantes e votei favorável. Eu acho que nós precisamos resgatar esse espírito aqui na casa, né? Quer dizer, eu sou oposição, os meus colegas são oposição, faço oposição decidida ao projeto do governo, mas acho que pontualmente a gente pode encontrar pontos de convergência e acho que isso é importante numa casa como essa. Acho que isso ajuda a criar um ambiente bom aqui para nós podermos conviver, né? Então, agradecer esse gesto da base e do líder do governo e, de fato, ressaltar que a emenda ela melhorou o projeto porque ela estabeleceu um critério básico, que é residir na cidade de São Gonçalo. Obrigado, presidente.